Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a competência 2. O que ela cobra, onde colocar os repertórios, onde não colocar os repertórios, como relacionar os repertórios com a sua argumentação, quantos repertórios são necessários, na redação, como conseguir repertórios mesmo quando você não sabe muito sobre o tema, enfim, várias coisas envolvendo a competência 2, falar um pouquinho sobre estrutura também. E tudo isso eu vou falar depois da nossa vinheta, porque eu preciso cumprimentá-los. Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Então, galera, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O que a competência 2 cobra? Ela cobra basicamente duas coisas: uso produtivo dos repertório sociocultural e uma boa estrutura da redação. Vamos começar falando sobre estrutura da redação. Qual seria a nossa estrutura, Seria a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, caso você não cumpra com alguns requisitos, com algumas características do texto dissertativo argumentativo, você vai perder nota na competência 2. Quais características são essas? Primeiramente, da estrutura mesmo, comportamento do texto, da escrita ali dentro das linhas, quando eu falo a questão da aparência. Por exemplo, eu falo assim às vezes, gente, não dá um recuo grande demais da margem direita e da margem esquerda, porque pode parecer um poema, às vezes eu brinco, Mas é porque na estrutura do texto dissertativo argumentativo a gente não dá recuos grandes. Outra coisa também, a argumentação. A argumentação em si, se a sua argumentação ela está sendo relevante, se a sua argumentação está sendo boa, tudo isso é cobrado na competência 3, que diz respeito ao uso de fatos, opiniões, enfim, defesa de um ponto de vista mesmo. Porém, a gente tem duas coisas aí. Se você argumentar, mas for uma argumentação fraca, uma argumentação ruim, mas você argumentar, aí você perde nota na competência 3. Se você não argumentar e deixar o seu texto expositivo, você perde nota na competência 3 e na competência 2. Por quê? A competência 2, ela diz respeito ao texto dissertativo argumentativo. Se você deixar o seu parágrafo expositivo demais, com pouca argumentação e muitos fatos, muitas informações e nenhuma argumentação, o seu texto ele passa a ser expositivo e aí você perde nota na competência 2, podendo inclusive zerá-la. Recentemente eu estava participando de um projeto da ONG Educai, que inclusive eu recomendo vocês a seguirem, conhecer, que é muito legal o trabalho deles, e eu estava fazendo correções semanais para ajudá-los, enfim. E aí eu peguei a redação de uma aluna e assim, a redação dela estava excelente. A redação dela tinha poucos erros de gramática, tinha poucos erros de ortografia, Estava com a proposta de intervenção completa, usava modalizadores, usava conectores, só que eu precisei zerar a competência 2 dela. Então, nas outras competências ela tirou 200 em tudo, mas na competência 2 ela tirou 0. Por quê? Porque ela fugiu totalmente da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu ia lendo com ela e ia mostrando pra ela. Eu falei, olha, esse primeiro período aqui é uma opinião ou é uma informação? Era uma informação. Aí depois veio com o repertório. O repertório ele é basicamente uma informação, E aí, quando você relaciona o repertório com a sua argumentação, que você argumenta. Só que aí ela fez isso repetindo lá o primeiro período e trazendo uma nova informação. Nenhuma opinião dela, nenhuma argumentação, nenhuma defesa do ponto de vista dela, entende? Então, assim, ela usou repertórios ótimos, mas ela não conseguiu argumentar no texto. E aí, embora a redação dela estivesse excelente, ela precisou zerar na competência 2. Outra coisa que eu havia esquecido de falar também, que a competência 2 cobra, não é apenas repertório e não é apenas estrutura, é também adequação ao tema. Então, se você está fugindo do tema, se você está tangenciando o tema, onde você irá perder nota? Na sua competência 2. Já aconteceu também a mesma coisa com essa menina, só que com um outro aluno meu do curso. O que aconteceu? Eu fui corrigir a redação dele, a redação estava excelente, assim, perfeita, só que ele havia fugido do tema por causa de uma palavrinha. Eu sempre falo para os meus alunos que quando nós iremos montar aquela frase tema, aquele recorte temático, digamos assim, aquela frase que aparece, caminhos para combater a violência contra a mulher, as palavras que estão naquela frase não estão ali à toa. Quando eu fui fazer aquele tema sobre impacto excessivo do uso de celulares na infância, eu pensei, e aí eu falei assim, eu não sei se eu vou direcioná-los ou não. Eu acho que eu vou, porque no último tema eu tinha colocado, acho que desperdício de alimentos no Brasil e deixei abrangente.
Por quê? Quando eu coloco desperdício de alimentos no Brasil, eu deixo você falar sobre duas causas do desperdício de alimentos. Eu deixo você falar sobre duas consequências do desperdício de alimentos. Eu deixo você falar sobre duas medidas para combater o desperdício de alimentos. Eu deixo você falar sobre uma causa e uma consequência do desperdício. Tá vendo que você pode escolher a forma de redação que você quiser? Mas quando eu coloco algumas palavrinhas, por exemplo, impactos, que eu coloquei propositalmente na proposta de redação, eu estou te direcionando. Se eu coloco impactos do uso dos celulares, né, de tecnologia, enfim, na infância, eu quero impactos, ou seja, consequências. Então, se eu coloco impactos de tal coisa, eu não quero que você me traga causas do problema. Eu quero que você me traga consequências. E aí, o que aconteceu? O aluno, ele argumentou super bem, né? Ele tinha uma estrutura excelente também, uma ortografia boa, só que ele me trouxe causas desse problema. E eu não queria causa, eu queria consequência. Então, eu não considerei que ele fugiu totalmente ao tema, mas eu considerei que ele tangenciou o tema, porque não era o que eu queria. Da mesma forma, recentemente, eu corrigi uma redação. Inclusive, se você quiser acompanhar essas correções de redações, é só você entrar lá no canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu envio correções de redação de todos os alunos, para que todos possam acompanhar, tirar dúvidas da correção, perguntar, enfim, manda algumas dicas também. Então sintam-se à vontade, mesmo que vocês não sejam alunos selecionados, para entrar lá e para poder acompanhar, tá bom? Continuando, né? E aí, recentemente, eu acho que foi até o último tema, não lembro o penúltimo tema, enfim, que eu coloquei para os alunos escreverem. Eu coloquei persistência do uso de cigarros entre jovens no Brasil. E aí eu recebi umas redações maravilhosas, com repertórios maravilhosos, com uma estrutura maravilhosa, porém, muitos não colocaram sobre a persistência. Eu não coloquei aquela palavra ali à toa. Persistência do uso de cigarros entre jovens no Brasil é totalmente diferente de uso de cigarros entre jovens no Brasil. Porque a palavra persistência, ela muda totalmente o contexto. Então, muita gente argumentou super bem, colocou causas do uso de cigarro, né, entre os jovens. Alguns colocaram consequência, beleza. Mas você tinha que colocar sobre a persistência. Então, você vai colocar uma causa, beleza. Me traga uma causa que justifique o porquê. Mesmo com campanhas publicitárias, mesmo com campanhas do Ministério da Saúde, mesmo com a lei que obriga o uso de imagens trazendo consequências do uso de cigarros nas carteiras de cigarros, mesmo com todas as medidas, mesmo com a desromantização do uso de cigarros entre, por exemplo, cinema, mídia, enfim, ainda assim os jovens continuam fumando. Por quê? E aí sim, se você quer trazer uma consequência, beleza, não me traga uma consequência do uso de cigarros, me traga a consequência da persistência do uso de cigarros. Essa palavra, ela é muito importante no tema. Então tomem cuidado, sempre tentem se atentar ao tema. E uma dica que eu dou para isso, para vocês evitarem tangenciar o tema, que eu sempre dou para os meus alunos também, ao longo do texto, vá resgatando as palavras do recorte temático. Mas não exatamente elas, né, para não ficar um texto repetitivo. Vá resgatando elas usando sinônimos. Então, se lá no início você colocou persistência do uso de cigarros entre jovens no Brasil, depois você coloca, é um dos motivos para a continuação da utilização de tabaco entre essa parcela populacional ou entre os adolescentes. Você diz a mesma coisa de outras palavras. E uma coisa que eu gosto bastante também de fazer, para já assim mostrar para o corretor de início que eu estou dentro do tema, é colocar as palavras do recorte temático ou sinônimos delas, né, na introdução, porque eu já mostro de cara, olha, eu sei o que eu tô escrevendo, eu não vou fugir do tema. E aí, às vezes, você pode até dar uma tangenciadinha lá na redação, mas às vezes é até imperceptível, porque lá na introdução ele já viu que você está dentro do tema, então ele nem vai ficar se atentando demais a isso, sabe? Sobre estrutura, eu não vou demorar muito aqui, porque eu já falei bastante ao longo do curso sobre estrutura do texto, estrutura do parágrafo, principalmente. Já falei bastante também sobre conexão, né, dos períodos e tal. Inclusive, naquela live que eu fiz, eu falei muito disso, eu foquei muito nisso, fiz uma redação na prática com vocês aqui. Vou deixar esse vídeo recomendado aqui ao final. E não vou ficar falando também das características do texto dissertativo e argumentativo, porque eu também já gravei um vídeo sobre isso. Também irei deixar recomendado aqui ao final do vídeo. Então, eu vou pular essa partezinha que eu já falei aqui no curso e vou para o que eu ainda não falei. Primeira coisa, isso eu não sei se é uma regra, tá bom? Mas eu gosto de passar pra vocês o modelo que o meu professor me passou, porque eu achei que foi um modelo muito bom, que foi um modelo que me garantiu uma boa nota. Então, eu passo o modelo que ele me passou. Primeira coisa, ele pede, né, e eu também peço,
para que vocês tentem colocar repertórios nas 3 partes do texto, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que você vai fazer? Você vai ter que obrigatoriamente usar 3 repertórios diferentes? Não. Você pode, por exemplo, colocar um repertório lá na introdução, aí você coloca outro no desenvolvimento e lá na conclusão você retoma um desses 2. Então, na conclusão, eu gosto de fazer retomada de repertório. E, na verdade, é até melhor que você retome mesmo do que você coloque um novo repertório, porque se você colocar um novo repertório, não vai caber ali a argumentação para justificar a entrada daquele repertório na sua conclusão, né, no final da sua redação. E segundo, quando você retoma um repertório, você mostra que você está retomando os elementos do seu texto já citados inicialmente. E isso demonstra para o corretor que você tem um projeto de texto, porque ele vê que o seu texto está organizado, que o seu texto está fechado. Da mesma forma que você inicia seu texto, você fecha. Da mesma forma que você inicia seu parágrafo, você fecha. E aí a gente tem a redação circuito, né, que foi o que eu falei também um pouco para vocês lá na live. Quantos repertórios são necessários na redação? Gente, não há uma regra. Se eu falar pra vocês que um repertório só basta, vocês acreditam? Então, um repertório só já é suficiente. Porém, o que acontece? Como eu disse, ele tem que estar nas 3 partes do texto. Ou seja, se você tiver apenas um repertório e você quiser colocar apenas um repertório, você vai colocá-lo na introdução, vai destrinchá-lo mesmo no desenvolvimento e vai retomá-lo na conclusão. Eu lembro até do dia que meu professor brincou uma vez falando assim, você pode até colocar, por exemplo, só um livro como repertório na sua redação, mas você vai ter que praticamente ter escrito o livro junto com o autor, né? Porque pra você citar o mesmo repertório mais de uma vez, você não pode ficar falando a mesma coisa, então você tem que colocar coisas extras. Então se você vai colocar, por exemplo, uma música, beleza, coloca um trecho da música na introdução, um trecho no desenvolvimento e um trecho na conclusão, trazendo coisas diferentes da música, né? Trazendo partes diferentes da música. Então, eu gostava de colocar, assim, não é um padrão, mas eu gostava de colocar 3 repertórios. Um na minha introdução, para poder iniciar bem a minha redação, e 2 nos meus desenvolvimentos, um no D1 e um no D2. Por quê? Para minha argumentação 1, eu tinha um repertório para defendê-la. Para minha argumentação 2, eu tinha um repertório para defendê-la. E na conclusão, eu só retomava o repertório lá da minha introdução. Então, gente, e aí a gente vai para a parte de como não ficar sem repertório. Eu não vou me delongar demais aqui, porque eu já falei muito disso naquela live também, sobre tentar ir do específico pro geral, sobre ser literalmente impossível ficar sem repertório algum. E uma das nossas alternativas, né, pra gente não ficar sem repertório nenhum, são os repertórios-chave, digamos assim, os repertórios que se encaixam em vários temas. Não vou falar todos, porque é impossível um repertório que se encaixe em todos os temas. Mas, assim, é bom a gente ter alguns repertórios na manga pra se garantir, pra poder usar caso a gente não tenha muito, né, o que falar, não tenha nada específico sobre o tema. E aí, sobre repertório-chave, eu vou gravar o vídeo semana que vem. Hoje eu estou gravando o vídeo da competência 2 e semana que vem, no domingo, eu vou postar o vídeo de repertórios-chave que se encaixam em diversos temas. Eu vou tentar trazer repertórios diferentes do que eu já vi muitos aqui, diferente daquele, pra Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. De acordo com a Constituição de 1988, não sei o quê. Então eu vou tentar trazer repertórios para ampará-los e trazer repertórios diferentes. E aí a gente tem uma outra questão, onde colocar os repertórios? Bem, você é livre para colocar o repertório onde você achar melhor. Porém, o que eu acho bacana? Eu gosto de iniciar a minha introdução, assim, o meu primeiro período da redação com o repertório, como eu disse, para já brilhar os olhos do corretor. E no desenvolvimento, onde eu vou colocar? Bem, não é recomendado que você coloque nem na introdução e nem na conclusão do parágrafo e eu vou explicar o porquê. Mas então, por que eu devo colocá-lo no desenvolvimento? Para poder literalmente sustentar a minha argumentação. Essa é a função do repertório. O repertório ele tá ali só para mostrar que você sabe um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia. Ele tá ali para trazer alguma coisa da história, da literatura, da filosofia, da sociologia, enfim, de qualquer área do conhecimento e defender junto ao seu argumento o seu ponto de vista. Beleza? Ok. Então, se você colocou 4 períodos no seu desenvolvimento, você pode colocar o seu repertório ou no seu segundo ou no seu terceiro período. Na conclusão, eu gostava sempre de retomar o repertório na última linha, no último período da conclusão. Por quê? Porque assim eu conseguiria fechar o meu texto, não precisaria colocar um período a mais, ou seja, eu economizaria linha, e além de tudo, eu teria um bom projeto de texto, né? Iria mostrar pro corretor que eu fiz um projeto de texto. Mas aí, a gente falando de onde colocar o repertório, a gente vai também pra onde não
não colocar o repertório. Sim, existem lugares que o repertório ele simplesmente deixa de ter função, que foi onde eu já falei, né? Na introdução do seu parágrafo e na conclusão do seu parágrafo. Por quê? Como eu disse, a função do repertório é literalmente sustentar o seu ponto de vista. É como se você falasse assim pro corretor: olha, eu coloquei o Drauzio Varela aqui na minha redação e o que eu tô querendo dizer é que eu acho tal coisa sobre o tema e o Drauzio Varela também acha. Ou seja, se o Drauzio Varela está concordando comigo, quem é você para não concordar? É basicamente isso que você vai falar pro corretor quando você coloca um repertório na sua redação. Então, por que você não pode colocar nem na introdução nem na conclusão? Porque nem na introdução nem na conclusão você vai argumentar. Na introdução do seu parágrafo, como eu já disse lá naquela live, inclusive, a função é meramente como se fosse a introdução do texto. Apresentar o que você vai discutir ali no seu desenvolvimento e trazer o núcleo principal do seu parágrafo. Então, se você vai colocar, por exemplo, sobre a persistência do uso de cigarros entre jovens no Brasil, e você vai falar que uma das causas dessa persistência é a má influência de amigos, por exemplo, no D1, e você vai falar sobre a má influência familiar no D2. Só um exemplo aqui que vem na minha cabeça. Então, a sua introdução do parágrafo é basicamente para você falar que a má influência dos amigos é um fator, né, que contribui para que o uso de cigarros continue persistindo entre essa parcela populacional. Ou seja, você não vai argumentar na sua introdução, muito dificilmente você irá argumentar. Então, não faz sentido você colocar um repertório que tem como função sustentar a sua argumentação em um lugar onde não tem argumentação. Da mesma forma, a conclusão. Olha, eu já errei isso uma vez e eu perdi nota na minha competência 3 por causa disso. A minha redação, ela estava impecável, digamos assim, entre aspas, né? Mas enfim, ela estava muito boa e a corretora me tirou nota na competência 3. E aí eu não entendi. E aí eu fui no plantão de dúvidas e perguntei pra ela. E ela me disse: é porque você colocou um repertório na conclusão. E eu falei: ué, mas não pode? Daí ela me explicou: olha, Pamela, é o seguinte, você, na conclusão, você vai basicamente concluir o que você falou. Você vai basicamente falar: olha, então é isso, isso e isso que eu penso. Você vai sintetizar o que você falou no seu parágrafo. Você vai novamente reafirmar o seu ponto de vista. Se você colocar o seu repertório na conclusão do seu parágrafo, você tá colocando o repertório no último período do seu parágrafo. E se você tá colocando ele no último período do seu parágrafo, ou seja, não vai vir nenhum período após, significa que não vai vir nenhuma ligação, nenhuma justificativa, nenhuma argumentação após ele. Então, não faz sentido. Então, é uma coisa que eu falo para os meus alunos: não coloque repertórios nem na introdução do parágrafo, nem na conclusão do parágrafo. Se você for fazer um parágrafo, sei lá, com 5 períodos, você pode colocar nos 3 do meio, mas nos 2 da ponta, né, que é a conclusão e a introdução, não coloque. Como colocar o repertório na conclusão? Basicamente, a forma que eu gosto é retomando, né, como eu disse, um dos meus repertórios. É ideal, assim, é preferível que você retome o repertório da sua introdução, porque aí é como eu disse, da mesma forma que você inicia a redação, você termina. Mas você pode retomar algum repertório do desenvolvimento também, não tem problema. Tem gente que gosta de retomar na introdução da conclusão. Tem gente que gosta de retomar na conclusão da conclusão, né? No caso, no último período da redação. Isso tanto faz, mas a minha preferência é retomar na conclusão da conclusão, pelo motivo que eu já expliquei. Porque aí, da mesma forma que inicia, você termina a redação, mostra que você tem um bom projeto de texto e mostra o circuito, né, a redação em forma circular, digamos assim. E por último, nós iremos falar de como articular o seu repertório com a sua argumentação. Bem, existem diversas formas de você fazer isso, mas basicamente primeiramente, gente, não tenham medo, tá? Não é algo difícil, é algo que você só precisa fazer, com o tempo você se acostuma e vai se tornando natural. Então, o que você tem que fazer? Você vai colocar o repertório, por exemplo, na sua introdução. Daí você colocou um repertório, sei lá, de um filme, digamos assim, ou uma série, ou um seriado, ou uma novela, enfim. O que você vai fazer? Você vai trazer aquele repertório no seu primeiro período, e no segundo período, a forma que eu gosto de fazer é relacioná-lo com o tema. E o que eu fazia pra isso? Eu usava conectores. Então, se eu colocasse, por exemplo, um filme, uma série, eu colocava fora das telas a realidade brasileira. Pronto, só um conector já fez a conexão. Então não precisa ficar com medo. Caso vocês achem muito necessário, se vocês ainda tiverem dificuldade, mesmo eu explicando aqui, vocês podem me pedir que eu trago um vídeo. É porque às vezes pra mim pode ser algo óbvio, mas talvez pra vocês não. Então, se não ficar claro ainda, vocês podem me pedir aqui nos comentários que eu traga um vídeo, nem que seja um vídeo postado na quinta-feira, ou um vídeo extra, ou então um IGTV lá no Instagram também, trazendo exemplos reais, assim, de como eu gosto de fazer essa ligação. E aí, por exemplo, no desenvolvimento, eu colocava lá um repertório do David Hume, por exemplo. Aí você pode colocar
sim, naturalmente, sabe? Assim como o pensamento de David Hume, também, tananã, e você vem trazendo a sua argumentação. Então você tá querendo dizer que a sua argumentação, ela está em conformidade com David Hume. Vamos supor que você colocou, sei lá, Sócrates. Aí você vai colocar assim, analogamente ao pensamento socrático, ou seja, o que eu estou dizendo aqui está em analogia com o pensamento socrático. Então, por exemplo, você vai citar, sei lá, uma série da Netflix, você vai colocar em conformidade com a série, tal coisa também é realidade brasileira. Então, existem diversas formas, eu gosto muito de focar nessa conexão, principalmente usando o conector fora das telas, fora da ficção, essa realidade não é distante do Brasil, já que tal e tal coisa, em conformidade com o pensamento de fulano, assim como o pensamento de ciclano, analogamente ao que pensa o fulano, ou então só o analogamente também. Existem diversas formas. O que eu falo pra vocês, foquem nos conectores, porque eles são os nossos aliados aí pra relacionar o repertório com a sua argumentação. E não tenham medo, gente, é sério, com o tempo vocês se acostumam e fica algo super natural. Mas como eu disse, caso vocês ainda não tenham dificuldade, podem me cobrar que eu trago um IGTV lá no Estudigrão com exemplos pra vocês de diferentes ligações entre repertório e argumentação, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, se acrescentou alguma coisa pra vocês, eu peço pra que vocês deixem um like aqui, porque me ajuda demais, me ajuda a fazer com que o YouTube recomende os meus vídeos pra outros estudantes e me ajuda o canal a crescer. E se inscreva aqui também, porque mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no meu canal, vocês sabiam disso? Isso me deixa muito chateado. Então, por favor, se inscreva aqui no canal também pra me ajudar a bater minha meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Ative o sininho das notificações pra todas as vezes que chegar vídeo novo que eu postar aqui no canal, o YouTube notificar vocês. Me sigam lá no Estudigram também, que vai ser muito importante, principalmente se eu for gravar esse vídeo, se o pessoal pedir. Então, vai ser muito bacana vocês acompanharem, vai ser tipo um complemento desse vídeo, né? Um beijo e tchau!